Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe o teu final de semana que está aí se aproximando, né? Aleluia. Que Deus possa falar ao teu coração mais uma vez através da palavra do nosso Senhor. Amém. O último vídeo que eu fiz com os irmãos, a última live que eu gravei, foi falando do Evangelho de João 8:44. Amém. Vou falar aqui e vou falar em dois versos do lado, aleluia, desse verso. O que eu vou falar hoje, irmãos, não. Se tu ficar atento à palavra do Senhor, se tu prestar atenção que vai ser pregado, dificilmente, impossível você ser enganado, impossível você não ver o mal, o inimigo, né? Porque aqui o texto fala de João 8:44, eu vou falar aqui já para nós entendendo, né? João 8:44, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Aleluia. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Louvado seja Deus. Então é tempo, né, irmãos, de nós entender o que a palavra quer de nós. Você percebe que o texto diz, né, que ele é o pai da mentira. O texto diz que ele nunca se firmou na verdade. O texto que eu quero focar, que eu tenho focado, é aqui, irmãos. Aleluia. Entenda bem. Não pense que o irmão está dizendo que eu sou filho do diabo. Não. O texto principal, né? Vai que você chegou agora aqui. O outro vídeo eu falei. O principal aqui do texto que Deus mandou pregar é que Satanás nunca se firmou na verdade. Aleluia. É isso que nós temos que prestar atenção. Que o inimigo nunca se firmou na verdade. Por isso que eu li lá em Apocalipse 12 que ele foi lançado por terra lá no céu. Não houve esse lugar mais para ele, né? Por quê? Porque ele nunca se firmou na verdade. E para nós morar lá, nós temos que se firmar na verdade. E um jeito de nós nunca ser enganado, né, pelos outros e não deixar nos enganar a nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós deixamos nós mesmos nos enganar. É no versículo 42. Eu li o verso 44. No 42 diz assim, ó: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amareis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Então ele fala do amor. Aleluia. Então não existe possibilidade de Satanás te enganar através de falsos profetas, através de visões, através de revelação, né? Não existe possibilidade do inimigo imitar isso. Aleluia. Se você olhar em 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios 11, aleluia, no versículo 13, veja bem, só para nós entendendo, ó. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. No 14, ó. E não é de me admirar que o próprio Satanás se transformará num anjo de luz. Aleluia. Então, quando o inimigo ele não se firmou na verdade, porque ele quis enganar. E aqui o texto diz que ele levanta falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, aqui ele usa pessoas. E pode se transformar num anjo de luz. Mas o que ele não pode imitar é o amor. Nem ele, nem os profetas ou profetisas que ele está usando. O amor é o raio-x. Não tem como Satanás amar. Aleluia. Isso é impossível. E não tem como um verdadeiro profeta deixar de amar. Agora um falso profeta ele mente. Então aqui ele falou de amor. Aleluia. Você percebeu? Então não se firmar na verdade é deixar o amor de lado. E o Senhor fala algo muito forte no Evangelho de Mateus. Aleluia. Vou ler um pouquinho mais hoje para nós poder entender. Mateus 24, ele vai nos dizer no versículo 12, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então aqui ele fala do amor, né? Que Satanás, ele nunca se firmou na verdade. No contexto, Jesus está falando de amor. Se vocês me amassem, aleluia, você ama. Você conhece pessoas que pregam a verdade, dizem que pregam a verdade, mas tem amor na vida deles, tem longanimidade, tem perdão, né? Porque estamos se encaminhando para o culto de Santa Ceia, né? Final de semana, né? Aleluia. Aqui com nós já vai ser a ceia, domingo, né? Porque dia segundo ou terça é primeiro já, né? Então, o amor, irmãos, não tem como o inimigo imitar. Aleluia. Lá ele falou, né? Que o Satanás ele pode se transformar num anjo de luz, pode usar apóstolos, mas o amor é o que ele não consegue imitar. E aqui o Senhor Jesus disse que o amor de quase todos se esfriará. Aleluia. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade. Uma vez eu orava a Deus, né? Você veja bem,
Ele diz assim, coloca amor na sua vida, coloca amor na igreja, né? Aí Deus falou o quê? Tira a iniquidade, primeiro, né? Ou seja, pregue que a iniquidade tem que ser tirada, então o amor vai voltar, aleluia? E Satanás tem esse objetivo, fazendo como nós não amar, porque aqui Jesus disse, né? Ele vinha pregando, eles não aceitaram, né? A palavra dele, eles não aceitaram o que ele pregava, aleluia? Eles não aceitaram, porque ele pregava renúncia, pregava que ele era uma nova aliança no seu sangue, e eles não conseguiram crer nele. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aleluia. Se nós olhar um pouquinho para frente, irmãos, em 2 Tessalonicenses, me acompanhe se você puder, para nós entender um pouquinho, hoje eu preciso ler um pouco mais. No capítulo 2, no versículo 10, no 9, veja bem, tudo falando do nosso adversário, né? Ó, 9. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que se perdem, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para que se salvem. O amor, você está percebendo? Receber a palavra com amor, né? Aqui eu falei de examinar. Se nós somos filhos de Deus, não podemos proceder como o diabo procedia, né? Tentando matar, por exemplo, né? Eles queriam matar o Senhor aqui. Aí o Senhor disse: se vocês fossem descendência de Abraão, se Deus fosse o vosso pai, vocês não iam querer me matar. Aleluia. E aí ele faz uma pergunta aqui, voltando no João 8,43, ó. E por que não entendeis a minha linguagem? Aleluia. Hoje a linguagem de Deus é a palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz em Tessalonicenses 2, 9, 10 e 11, que não recebemos com amor. Aleluia. A palavra está sendo pregada. Não é porque a Bíblia está chamando aqui muitas pessoas de mentirosas que eu não vou me examinar. Aleluia. Eu tenho que me examinar para ver se o pai da mentira não está me dominando. Aleluia. Eu tenho que me examinar. Culto de Santa Ceia, por exemplo, quem ceia é isso. Examine-se, 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo antes de ceiar. Aleluia. E aqui ele fala que Satanás é o pai da mentira e querer executar o desejo dele. E quereis executar o desejo dele. O desejo de quem nós temos realizado? O desejo de Deus? O desejo de Deus é o qual? Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Esse é o desejo de Deus. E o desejo do diabo qualquer? Odeia a Deus acima de todas as coisas e o teu irmão também odeie. Aleluia. Porque Santa Ceia é união, é perdão, é amor, é misericórdia. Aleluia. Então eu preciso discernir, irmãos. Amém? Você entendeu a palavra? Alguns pontos que eu falei aqui são coisas que tem que te agarrar para tu estar na verdade. Satanás ele não se firmou na verdade, por isso que ele foi expulso. Deus abençoe teu lar, a tua vida. Medite nos textos que eu citei, olhe com carinho, né? Mateus 24, né? 12, 2 Tessalonicenses 2:10, né? 2 Coríntios 11, 13, aleluia, que Satanás ele se transforma. E aqui João, capítulo 8, né? A partir do versículo 42, 43 e o 44 também eu li. Deus abençoe o teu lar, o teu dia, em nome de Jesus. Paz.